Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá telespectadora, está no ar mais um programa Santa Casa e você. No programa de hoje vamos falar um pouco da história, da rica história da primeira Santa Casa das Américas, o primeiro hospital do continente americano. Muita gente esquece desse grande detalhe e do trabalho que a Santa Casa vem fazendo e que se confunde com a história do Brasil. Para isso, nós recebemos aqui hoje nos nossos estúdios o advogado, uma enciclopédia viva da Santa Casa e do direito, e também presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, Écio Lescreck, professor Écio Lescreck, que eu aproveito, já dou as boas-vindas e parabenizo também pelo Dia dos Professores, outubro, mês dedicado aos professores e também aos médicos. Tivemos também lá na Santa Casa uma linda homenagem aos médicos. Bem-vindo, doutor Écio, e mais uma vez a casa é sua, o programa é seu. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço mais esse convite, né? Sinto-me em casa aqui, toda vez que venho aqui, é como se revisse meus amigos, em particular você, meu grande amigo Guto Brito, e dizer que, de fato, né, esse mês de outubro, nós comemoramos no dia 15 o Dia do Professor. Há quem diga, eu não sei se isso é verdade, que no Japão, o único profissional que está autorizado a não se curvar diante do imperador é justamente o professor. Gibran Khalil, em seu livro O Profeta, falando acerca dos professores, ele diz assim: ensinar com dedicação e carinho é como tocar uma flauta mágica, que aos ouvidos dos alunos soa como lindas melodias. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para me confraternizar com todos os professores. Durante 17 anos tive a honra de pertencer ao magistério, lecionando nos colégios Brasília, em São Vicente, e Henrique Oswaldo, também em São Vicente, nas matérias de Direito Usuário e Legislação Aplicada. E reconheço que qualquer que seja a profissão que qualquer um de nós possa abraçar na sua vida, por certo, o primeiro passo que essa pessoa deu foi guiado pelas mãos de um professor. Há até quem diga que o cidadão pode esquecer da primeira namorada, mas não esquece da primeira professora. Você se lembra da sua primeira professora? Me lembro, foi a dona Laura Cardoso, no Colégio Tiradentes, que ficava na Barão de Paranapiacaba. Eu tinha quase 5 anos de idade, né? E ainda lembra da primeira professora? Me lembro, dona Laura Cardoso, uma senhora já antiga e tal, já... Foi a que te alfabetizou? Foi, ela que as primeiras letras, as primeiras linhas. E eu me desenvolvi tanto na arte de escrever que eu, com 5 anos eu não falava ainda e escrevia. Já escrevia. Né? Veja que coisa curiosa, como vai escrever antes de falar? Primeiro fala, mas eu era muito, como sou até hoje, muito tímido, assim, retraído. Mas com a caneta na mão... Na época já comecei a escrever as primeiras linhas lá. A minha irmã, Elga, já falecida e tal, ela era 4 anos mais velha que eu, então ela fazia a liçãozinha dela em casa e eu ao lado ia acompanhando e tal. E isso me conduziu também a escrever, tanto que passei a escrever antes de até falar, né? Aliás, falando em escrita, a Santa Casa não merecia um livro contando um pouco da história, a rica história do hospital, que se confunde, como eu falei no começo do programa, com a história da cidade. A cidade de Santos tem o nome de Santos por causa do nome do hospital, Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Isso. Não tem aí no seu script escrever um livro sobre a história da Santa Casa? Olha,
era uma responsabilidade extraordinária. O que eu posso é me colocar ao lado da história, né? A primeira expedição colonizadora que veio para o Brasil, Martim Afonso de Souza, em 1532, trouxe, junto com os que vieram com ele, um fidalgo português, que era o Brás Cubas, né? Um homem empreendedor, um moço, cheio de sonhos e de realizações num país, um pedaço de terra que até aquele momento e até algum tempo depois era considerado uma província esquecida de Portugal. Remota, né? Aqui por cá mandavam os presidiários, os condenados lá em Portugal, e eles preferiam até pular do navio e serem devorados por tubarões do que chegar aqui e virar jantares de índios. Era o que se comentava na época. Mas o Martim Afonso de Souza trouxe, então, o Brás Cubas, e ele se instalou por aqui, ganhou umas terras por aqui. Aqui era uma ilha, aqui como é uma ilha, mas tinha outro nome, era Guaiaó, que na língua tupi-guarani significa um pássaro cujo canto traz boas notícias, bom agouro, né? Muito bem, hoje é a ilha de São Vicente, mas era a ilha de Guaiaó. E Santos, pertencente a essa parte, também não era Santos, né? Existia uma enseada muito grande aqui em Santos, como existe geograficamente. E era chamado então de Inguaguaçu. Açu é grande, Inguagua, na Tupi-Guarani, seria enseada. E lá na ponta da praia, uma pedra que cantava, né? Cujo som, né? Isso, né? Falava-se, né? Que batia uma pedra, entoava. Então, na linguagem Tupi-Guarani, seria Pindorama. Então, esse fidalgo português que veio para cá, veio com uma determinação da regência da nobreza portuguesa para inaugurar aqui um hospital, uma casa que desse amparo aos doentes e tal, aos que precisassem de socorro. Isso foi fundado, então, a Santa Casa de Santos, a quarta do mundo, a primeira das Américas, mas como você acabou de dizer agora há pouco, justamente no dia 1º de novembro de 1543. 43, olha só. Vamos fazer daqui a pouco... 476? 477. Nós estamos quase com 480 anos, né, de existência, nós, a Santa Casa. E o Brás Cubas foi o primeiro provedor. E ele ficou durante 29 anos nessa condição. Naquela época, administrar a Santa Casa era pôr o recurso do seu próprio bolso. Daí, o título provedor. Ele tinha uma responsabilidade quase que missionária, né? De ajudar, porque punha dos próprios bolsos mesmo. E aí, então, ele era reembolsado pela coroa portuguesa ou ele veio já com essa missão? Ele veio com essa missão de fundar, criar o hospital, criar o que não existia na América. Era uma missão dificílima, quase que o homem chegar na Lua quando ainda andava de bicicleta. Veja só, não tinha nem motor. Mal comparando, fazendo uma parábola disso. Então, de fato, era uma coisa importantíssima, importantíssima. Depois o provedor tinha que provir mesmo as necessidades que tivessem e muitas dificuldades. Ele ficou 29 anos. Depois que ele deixou de ser provedor, tentaram administrar a Santa Casa, mas não conseguiram um recurso na época. E aí ela ficou 1,5 século desativada, depois voltou e bom. O fato é que hoje nós estamos diante de um hospital moderníssimo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Não imagina, o Newsweek, né, uma revista americana. Revista Newsweek. Ela colocou pela primeira vez na história um hospital brasileiro digno de recomendação. Sabe qual é? A Santa Casa de Misericórdia de Santos. Isso é uma glória extraordinária. Participar de uma revista especializada em medicina e hospitais, colocar pela primeira vez uma entidade brasileira. Então, é uma coisa de louco, realmente. Precisa andar pela Santa Casa para ver o que é. Ela tem parelha com os hospitais mais famosos do Brasil, o Einstein, o Oswaldo Cruz, tem realmente, né? Porque ela tem assim um perfil de duas entidades, uma de direito público. Explica um pouco como é que funciona a estrutura da Santa Casa, que muita gente não conhece. Pois é, ela tem um perfil assim quase que duplo, por exemplo, né? Ela presta serviço público com 60% dos seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde, mas ela é administrada, depois da administração que vem sendo realizada pelo Ariovaldo Feliciano e a sua equipe, e eu estou há 36 anos lá, acompanhei várias administrações,
com caráter eminentemente empresarial. Muito bem. Então, hoje se fala muito em convênios entre iniciativa pública e privada. A Santa Casa tem mais ou menos essa fisionomia, porque embora ela preste 60% do seu serviço ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, ela tem, por outro lado, toda a sua administração atualizadíssima com os princípios mais modernos da administração de entidades. Por isso, esse avanço que ela conseguiu em tão pouco tempo, perante a nossa comunidade e perante o Brasil e até o mundo, como a revista colocou. Muito bem. Então, no início, se interpretava que, como ela foi fundada no dia de Todos os Santos, daí Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, 1º de novembro, dia dos homens, né? Os homens, nós somos santos. É verdade, bem lembrado, bem lembrado. O dia das mulheres são todos os dias, mas o dia 1º de novembro de todos somos nós. Né? E aí, então, se interpretava que seria uma entidade de benemerência. E foi assim durante muito tempo, né? Interpretado desta forma, o que trouxe no seu passivo grandes dívidas, né? Porque atendia a comunidade toda naquele caráter de ajudar, e não tinha recursos, não existia como. A administração dela não era voltada para a parte empresarial, né? Aí se diz, mas ela então perdeu a sua característica de ajudar. Ao contrário, é o hospital que mais atende o Sistema Único de Saúde. Se não fosse a Santa Casa, nosso litoral aqui. A cidade e a região. Quer dizer, ao contrário, ela se desenvolvendo tecnologicamente, fizemos há pouco assinamos um contrato para ser instalado, e vai ser agora, recentemente, a questão da operação através do robô, chamado Da Vinci IV, né? E isso é uma técnica extraordinária, moderníssima. Pouquíssimos hospitais no Brasil tem essa tecnologia. Então a Santa Casa já tem essa tecnologia, ainda não está em exercício porque os técnicos, os médicos também tiveram que se adaptar a esse avanço da tecnologia, né? Uma coisa era o cirurgião pegar o bisturi, a barriga da pessoa e tal, etc. Outra coisa é ficar atrás de uma máquina super sofisticada, né? E manuseá-la através de um aparelho que faz isso sem tanta agressão ao organismo, né? Especificamente no local onde a cirurgia deve ser colocada. A rapidez de recomposição do organismo é muito maior do que a outra que nas operações convencionais. É um avanço extraordinário. E atender a todos, não é só os conveniados de planos de saúde, não, continua tendo a maior parte a ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então é um avanço extraordinário que se tem na Santa Casa. Mas no passado, nós vimos falando da história, né? Então a Santa Casa criou essa imagem perante a comunidade e hoje todo mundo se reporta. Quando se dizia antes, olha, o Santo tem uma dor de barriga, tem um pouco de dinheiro, melhor caminho, Anchieta e Imigrantes. O melhor hospital é Anchieta e Imigrantes. Hoje não faça isso. Não faça. Eu não digo que se despreze a tecnologia, o avanço dos outros hospitais de São Paulo. São Paulo é a segunda, a terceira cidade do mundo, né? Mas não se esqueça que aqui em Santos nós temos a nossa Santa Casa, que se iguala lá os hospitais de São Paulo, né? Então, os nossos moradores daquela cidade e região procurem, né, a Santa Casa e orgulhem-se dela, porque é um orgulho para todos nós, realmente, né? Agora, voltando à história, a primeira sede da Santa Casa foi no centro de ali perto do Outeiro de Santa Catarina. Ela foi... segundo a história... o primeiro imóvel ali, logo na frente dos primeiros trapiches. Olha, no começo, a cidade começou de lá para cá, né? Então, o Outeiro de Santa Catarina, as coisas mais antigas na cidade se preservam até hoje na nossa história. Então, era de lá para cá. Os bairros não existiam. Aqui era tudo floresta, mangue, floresta e tal. Antes de você prosseguir, me chama aqui a produção. Vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados.
Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nébias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nébias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje, recebemos aqui o presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, Dr. Écio Lescrec, que também é advogado. Dr. Écio, ficou uma pergunta do primeiro bloco, para a gente finalizar e depois falar em algumas alterações que o Estatuto passou recentemente. Finalizando a questão histórica da Santa Casa, o primeiro imóvel, aonde ficou? E hoje estamos ali na Dr. Cláudio Luiz da Costa, no Jabaquara. 2 sedes, além dessa atual. A primeira, como você havia dito, ali no Outeiro Santa Catarina, foi o início, né? Porque o acesso que se tinha à nossa ilha, então Ilha Guaiaó, depois Ilha de São Vicente hoje, né? Se daria pelo mar. Então não tinha como chegar à ilha se não fosse pelo mar. Era mar, o mar era a via de tudo, né? Então, depois, onde é a recebida de rendas, a Receita Estadual, ali na Praça Antônio Teles, teria sido a segunda sede do hospital. Da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos. É o nome, da onde veio depois o final, como você disse, Santos. Onde você vai? Eu vou no hospital da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos. Aí foi reduzindo, eu vou do Porto de Santos, Porto Santos. Aí a nossa cidade, ela é uma consequência do hospital. Eu me orgulho de ser santista e ter ao nosso lado essa história toda, né? E a Santa Casa depois, então, esteve ali onde são os túneis hoje, e desde 1945 está na Avenida Cláudio Manuel da Costa. A sede atual, maravilhosa, foi inaugurada ainda sob a gestão presidencial do presidente Getúlio Vargas, né? Essa é a história da localização do nosso hospital. Resumidamente. E agora você tem informações quentíssimas a respeito da atualização de algumas questões aí administrativas da Santa Casa. Então, conta pra gente. A nossa Carta Compromisso, que é o sinônimo que nós usamos do Estatuto de uma entidade. O Código Civil, a lei maior que regula as relações de direito privado, reconhece 2 tipos de pessoa. A pessoa física, que somos nós, biologicamente, né, falando, pessoas físicas, e as pessoas jurídicas. Entre pessoas jurídicas de direito público, que são as organizações públicas, e as de direito privado. Nessa de direito privado, existem 3 categorias. As sociedades são aquelas que objetivam lucro, as associações são aquelas que prestam serviço, mas não objetivam lucro, e as fundações. No caso da Santa Casa, ela se enquadra na categoria das associações, porque ela não distribui lucro, nem objetiva lucro. Os seus estatutos, que nós chamamos de Carta Compromisso, eles vêm lá da época colonial, tanto que o provedor, nós chamamos de provedor, na verdade, numa entidade moderna, seria o diretor-presidente de uma associação. E os membros nós chamamos de irmãos da Santa Casa. Na verdade, são associados da entidade, seriam associados. Bom, e acontece que vários artigos que fazem presente no Estatuto da nossa entidade, chamada de Carta Compromisso, não acompanham o dinamismo de uma entidade moderna, atual. Haveria que se fazer uma adaptação ao Código Civil, haveria de dar condições para que houvesse uma agilização muito maior na atividade que a gente desempenha. E então foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária. A última Assembleia ocorreu há 50 anos, imagina.
dada a dificuldade de se convocar, nem se sabia o número de irmãos que se teria na época, durante esse período, tentou se convocar várias vezes, não se conseguiu por ausência de quórum, porque para haver uma reunião de qualquer entidade é preciso que se obedeça o código previsto nos estatutos, e não atingia o código. Então, 50 anos sem conseguir. Nós conseguimos agora, no esforço extraordinário, convocar essa Assembleia e realizar a Assembleia em segunda convocação, neste último sábado. Quais os objetivos? Dar uma dinâmica, atualizar dispositivos estatutários, que nós chamamos de carta de compromisso, a situação atual. Então, por exemplo, o mandato do provedor, o mandato dos presidentes do Conselho Geral e do Conselho Deliberativo, os órgãos de administração da Santa Casa são 3. O Executivo, que é o órgão que administra, que é a provedoria, onde fazem parte o provedor e o vice, que são eleitos pelo Conselho Deliberativo, e mais os membros que são nomeados pelo provedor. O Legislativo, vamos colocar assim, né? Bicameral, quer dizer, 2 câmeras, né? É isso? Câmera? Não. Câmara. Por câmera é máquina fotográfica. Normalmente os sujeitos que falam confundem uma com a outra, né? São bicamaral, são 2 câmaras. Uma que representaria a Câmara Federal em Brasília, que é o Conselho Geral, é aquele que tem mais representatividade, que tem mais membros, mas tem 90 membros. E o Conselho Deliberativo com 30 membros, que corresponderia ao Senado da República, é o revisor, é ele que elege o provedor e o vice-provedor. É o conselho do qual atualmente somos o presidente. Bom, só que o mandato é de 2 anos, era de 2 anos. Então, o que acontecia? Como a cada ano nós fazíamos uma renovação dos membros do Conselho Deliberativo, a cada ano, por 1/3, esse 1/3 corresponderia com os 3/3. 3/3 são 3 anos. Mas o mandato do presidente do Conselho Deliberativo era de 2, o mandato do Conselho Geral de 2 e o do provedor de 2. Havia um descompasso extraordinário. Quer dizer, no meio de uma administração, teria que ter eleição para eleger novamente, para isso, para aquilo. Uma composição completamente desestruturada, sem nexo, não havia correspondência entre os órgãos executivo e legislativo, né? Vamos considerar assim. Então, uma das alterações que foram feitas, uma delas se relaciona exatamente a isso. O mandato, então, do provedor, que é 2 anos, agora passa a ser de 3. Assim como o mandato do presidente do Conselho Geral passa de 2 também para 3 anos. E do presidente do Conselho Deliberativo, igualmente, de 2 passa para 3 anos. A vigir a partir de quando? A partir da eleição que vai ocorrer em janeiro do ano que vem. Porque o atual provedor, o doutor Arivaldo, está no 3º mandato dele, que terminaria em janeiro, fevereiro do ano que vem. E aí terminaria, mas se ele possivelmente será reeleito, né, todo o maravilhoso trabalho que vem desempenhando, o próximo mandato dele, então, será de 3 anos e não de 2. Assim como o presidente do Conselho Geral, quando houver eleição para presidente do Conselho Geral, a mesa diretora, não só o presidente, mas a mesa que compõe a administração do Conselho Geral, também será 3 anos, e do Conselho Deliberativo também passará a ser igual a do provedor, também de 3 anos. E o Conselho Geral também tinha dificuldade de se reunir, porque eram muitos membros, são muitos membros, lá 90 membros. Então houve uma redução para 60 membros. Muito bem. E essas alterações, e mais outras, por exemplo, com relação ao quórum, porque havia dificuldade de se convocar quórum até na própria Assembleia. Como eu já acabei de dizer, a última teria ocorrido há 50 anos, porque daí para cá não se conseguiu reunir mais os... Não, nenhum membro que estava lá na Santa Casa era presente da Santa Casa para apreciar a leitura da ata anterior que tinha ocorrido há 50 anos. Então, o Renato Leme se levantou até comigo e falou: presidente, eu peço a dispensa de leitura da ata, porque essa ata ocorreu há 50 anos. Nenhum de nós estava presente. Né? Então Como é que nós vamos aprovar a leitura de uma ata que nós não estamos nem presentes, não sabemos se de fato ocorreu, porque a ata é uma redação, é um espelho, deve ser. A fotografia da Assembleia. Da Assembleia. Como é que a pessoa vai dizer se é ou se não estava lá? Então ficou dispensa. Mas isso estou dizendo para você ver qual era a dificuldade extraordinária de se reunir. E nós temos coisas importantíssimas a serem resolvidas, importantíssimas para acompanhar a dinâmica. E estávamos presos, amarrados justamente por essas questões estatutárias, né, as questões que faziam parte da nossa Carta de Compromisso. Depois foi apresentado um relatório da legalidade dessas alterações. Esse relatório
foi resultado de uma comissão que eu, como presidente do Conselho Deliberativo, designei. Foi aprovada na mesa do Conselho Deliberativo, depois foi submetida a uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo e aprovada por unanimidade. Por isso eu tranquilizei os irmãos da Santa Casa nessa sessão, nessa reunião que houve no sábado, justamente quanto à legalidade, para que não houvesse depois uma judicialização, alguém que interpretasse que alguma coisa não estaria bem dentro da lei ou do nosso regulamento. Não, tranquilizei, dizendo absolutamente, esse parecer passou da comissão para a mesa do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo foi colocado numa reunião extraordinária e foi aprovado por votação unânime. Não tem um resquício de legalidade. As pessoas estão perfeitamente livres, tranquilos quanto à legalidade. Falei, pacificado. O presidente da mesa, que foi o presidente do Conselho Geral da Assembleia, é o Conselho Geral, o presidente que preside a Assembleia. Nada, aprovado por votação unânime. Uma beleza. Agora nós estamos, então, ainda há outras alterações a serem feitas, mas aquelas estão mais atravancando assim. As mais urgentes foram resolvidas. Já foram resolvidas. Dr. Écio Lescreck, muito obrigado pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vai voltar aqui mais vezes para a gente sempre atualizar a história e também as questões administrativas do hospital. Parabéns, você que foi professor também. Muito obrigado pela presença. A casa é sua, volte sempre. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, como eu disse antes, né, rever os amigos aqui da TV Com é uma satisfação muito grande. A minha vinda aqui vem exatamente aproximar cada vez mais e nos trazer assim, um conforto da nossa sempre amizade. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.